Muito bem, meus amigos. Depois dessa brilhante palestra da nossa querida Kátia, não resta nenhuma dúvida de que os ascendentes espirituais estão por detrás dos processos de adoecimento e que o espírito imortal que somos comanda o organismo fisiológico com absoluta força e coordenação. E, portanto, esse tema que foi eleito para encerrarmos o dia de hoje vai nos levar um pouco mais à raiz das nossas necessidades e das nossas enfermidades. Com esta consciência de que o espírito comanda o organismo fisiológico, que hoje o espiritismo faculta, nós podemos fazer uma releitura de alguns aspectos históricos e da medicina que nos foram ofertados, como, por exemplo, aquele que Samuel Hahnemann, o descobridor da homeopatia, nos oferta quando afirmou, logo após descobrir que substâncias simples, diluídas, podiam ser utilizadas para o reequilíbrio da energia vital, que para que o homem adoecesse, não bastava que houvessem agentes adoecedores, como doenças circulantes ou contágios. Mas, dizia ele, é preciso haver um terreno mórbido no ser humano. É preciso que haja uma predisposição, algo que o permite adoecer. Hahnemann, na sua linguagem da época, vai denominar a essa predisposição ou a este terreno mórbido de miasmas. E ele vai descrever 3 miasmas específicos, que ele denominou de sífilis, de psicose e de psora. Posteriormente, nós vamos descobrir que sífilis e psicose são manifestações secundária e terciária da psora, que é a manifestação primária, ou seja, apenas um grande miasma que depois se expressa de maneiras diversas. E aí começa então um questionamento: de onde vem a psora? Qual é a natureza da psora do homem? Qual é a natureza dessa grande predisposição? Vimos aqui os elementos do espírito, da vontade, do livre-arbítrio, do perispírito na gênese das predisposições. No entanto, há algo ainda mais profundo. Algo que foi intuído pelo médico homeopata americano James Tyler Kent, que propôs pela primeira vez dentro da filosofia homeopática que a natureza da psora era uma realidade espiritual. E vai dizer ele, de tradição católica, que a psora do homem é o resultado da rebeldia criatura-criador. Então, dizia ele, um dia, Adão e Eva desobedeceram à voz do Senhor, seu Deus. E como os pais da humanidade, foram banidos do Éden, do paraíso, trazendo em si a marca da desobediência, a marca da rebeldia e a marca também da expulsão. Todas as gerações, diz Kent, após Adão e Eva, viriam marcados naturalmente com esta marca da primeira rebeldia. Esta, naturalmente, é uma interpretação católica. Como espíritas, nós divergimos desta ideia porque sabemos que Adão e Eva não são personagens históricos, são símbolos de uma raça, são símbolos de um movimento espiritual e não indivíduos em si mesmo. Sabemos também que não herdamos dos outros, herdamos da nossa própria história, daquilo que construímos. No entanto, embora tenhamos leve divergência na interpretação do texto sagrado, concordamos plenamente com Kent quando propõe a natureza da psora do ser humano. Também nós, dentro do movimento médico espírita, afirmamos que a psora do homem é a desconexão criatura-criador. Um movimento básico que está por detrás de qualquer movimento de violência, de crime, de desconexão ou de qualquer coisa que promova desequilíbrio em qualquer nível. Afirma o espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, que a saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Vejam que interessante. Saúde é a plenitude da relação da criatura com a sua fonte, o seu Criador. E a doença, uma manifestação temporária de desconexão. Ora,
o que nos desconecta da fonte, é um movimento de rebeldia. É um movimento de não aceitação. É um movimento de querer ser lei no lugar da lei. De querer substituir Deus. De querer, como grandeza menor, tornar-se maior do que a fonte, a grandeza maior que nos deu origem. E fazemos isso todas as vezes em que queremos ter controle da existência. Todas as vezes em que não nos entregamos. Todas as vezes em que não confiamos. Todas as vezes em que desejamos controlar as pessoas, as circunstâncias, as relações, as instituições, os movimentos. Neste movimento, manifestamos a falta de fé, pois só quer controle aquele que não confia. Só quer controle aquele que sente-se superior. Só quer controle aquele que se coloca como referência, aquele que se crê modelo e referencial para os outros. Só quer controle aquele que não compreende a natureza da impermanência universal. A impermanência é uma lei divina. Tudo muda o tempo todo. Muda de tal forma que nós não temos controle sobre o movimento, senão quando aprendemos a ter autocontrole para reconhecer em nós o movimento que se faz enquanto acontece. A impermanência faz com que mudem as circunstâncias, as relações, os indivíduos, e a todo tempo somos colocados em uma nova dinâmica relacional, que nos traz novas oportunidades de progresso. Então, o desejo de controle é um desejo de tornar a impermanência permanente. É um desejo de cristalização. É uma vontade de paralisia do movimento. É uma necessidade neurótica de concentrar no presente as potencialidades ou as possibilidades, negando as capacidades transformadoras e adaptativas, negando tudo aquilo que pode desenvolver-se com os movimentos naturais da vida. O resultado do controle é o enrijecimento. E com o enrijecimento, a inflexibilidade, o movimento de angústia e com ele a solidão. Ora, é necessário pensar este movimento em relação à fonte. Necessário pensar a nossa relação com o Criador de uma maneira mais profunda, a fim de compreendermos o movimento de cura profunda que o Espiritismo nos propõe. Há um texto arquetípico no Novo Testamento que necessitamos estudar em profundidade. É a parábola que ficou conhecida como parábola do filho pródigo, mas que em verdade deveria chamar parábola dos dois filhos, porque não conta a história de um, mas de dois filhos. Narra o texto que um senhor tinha dois filhos, e o mais jovem, cansado da vida, resolve requisitar, exigir do seu pai a herança que lhe cabe. Insiste, exige, e o pai termina por lhe entregar. Então o filho mais jovem afasta-se da casa paterna e vai desgastar a sua herança no dizer do Evangelho, vivendo dissolutamente. Festas, prazeres, até que chega no fundo do poço, onde nada mais tem. Não tem amigos, não tem companhia, não tem dinheiro, não tem prazeres. Naquele estado, afasta-se ainda mais da casa paterna, muda-se para um país distante e emprega-se num lugar de cuidado com os porcos. Mas é tamanha a sua necessidade, imensa a sua dor e a sua fome, que ele começa a disputar com os porcos a comida que lhes oferece. E naquele estado de completa insuficiência e falta, ele se lembra. Se lembra que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, eram tratados com dignidade. Tinham aquilo de que necessitava. Então, fazendo uma autoanálise, diz para si mesmo: eu perdi o direito de ser chamado filho. No entanto, eu irei retornar, e o meu pai empregar-me-á na sua seara, e eu serei tratado com dignidade. Assim ele começa a fazer um movimento de retorno para a casa paterna. Pouco a pouco, lentamente, vai voltando pelos mesmos caminhos em que desceu, afastando-se do seu lar. Quando aproxima-se, o pai o encontra no caminho. Adianta-se, abraça-lhe vigorosamente, veste-lhe roupas novas, calça-lhe sandália nos pés, cansados e maltratados, põe-lhe o anel de reconhecimento no dedo e manda o servo matar o novilho cevado. Uma grande festa é preparada, porque aquele que estava morto reviveu
aquele que estava perdido se encontrou, aquele que estava ausente retornou. É então que conhecemos o segundo filho. Ao cair da tarde, voltando do campo, o filho mais velho vê uma festa que não estava planejada. Chama um servo à parte para não passar vergonha e lhe pergunta: de que se trata esta festa? E o servo lhe esclarece, prestimoso: trata-se do seu irmão, que saíra levando a parte que lhe coube na herança, gastou tudo e voltou em estado de mendicância. O seu pai o encontrou no caminho, vestiu-lhe sandália nos pés, roupas novas, anel de reconhecimento nos dedos e mandou matar o novilho cevado para celebrar. Então, naquele momento, se passou um fenômeno psicológico que só acontece no Evangelho, nunca nas nossas famílias. O irmão mais velho foi tomado de um ciúme mortal do irmão mais novo. Olhou para ele, achou-o mimado e protegido e recusou-se a entrar dentro de casa. Então o pai sai para dar-lhe uma lição maravilhosa. E lhe diz: meu filho, por que você não entra? E o filho então tenta se explicar: mas pai, eu sempre estive aqui com o senhor e o senhor nunca mandou matar nem um cabritinho. Mas esse daí sai, gasta tudo que é teu, perde, volta em um estado de mendicância e tu mandas matar o novilho cevado? Não entro. E o pai lhe diz: meu filho, que te importa a ti se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é teu. E assim se encerra com uma lição maravilhosa a parábola do filho pródigo. Vamos nos deter primeiro no segundo irmão, que geralmente não é comentado, mas que é tão rebelde quanto o primeiro. Há uma diferença fundamental entre essas rebeldias. Uma é aquela que sai de casa e vai desgastar tudo que recebe. A outra é aquela que permanece. Mas o filho não permanece porque ama o pai, nem porque o respeita. Ele permanece porque tem interesse. Permanece porque tem uma expectativa. Espera que o pai reconheça-lhe a fidelidade e, reconhecendo-a, que lhe gratifique com maiores quantidades e maiores bênçãos. Espera ele que receba aquilo que ainda não foi distribuído dentro da distribuição da herança entre ele e o irmão. Em verdade, o segundo irmão se sente superior ao primeiro. É como se dissesse: eu fiquei e por isso sou melhor. Ora, este pensamento tem sido o pensamento da maioria dos religiosos no mundo, que se sentem superiores aos demais porque são tementes a Deus, porque são cristãos, porque são crentes, porque são espíritas, católicos, protestantes, e então olham de cima para baixo para os outros, os ímpios, os infiéis, os impuros, como se pudessem, através de uma crença religiosa ou de uma informação intelectual, crer-se superior ao outro apenas por estarem informados, embora ainda não iluminados. Este pensamento tem sido o daqueles que sentem-se agraciados porque pertencem a algo que é denominado como religioso. No entanto, o comportamento destas mesmas pessoas que se sentem superiores não refletem os valores que apregoam através dos lábios. Discursam, mas não vivem. Falam, mas não exemplificam. Porque apregoam uma fé vigorosa de um Deus maravilhoso, no entanto se comportam como aqueles que esperam o tempo todo a gratificação do Senhor. Tratam Deus como um mordomo e não como pai. Esperam que lhes dê as bênçãos que necessitam e não a educação que o pai oferta. Ora, este pensamento religioso que acredita que precisamos ser fiéis a Deus para receber dele as suas bênçãos é o pensamento do segundo filho. A maioria das pessoas na humanidade tem dito isto. É preciso que sejamos fiéis e tementes a Deus, para que Ele nos honre com as suas bênçãos, para que nos glorifique com as suas dádivas. Ah, Andrei, mas nós no Espiritismo não vivemos isso. Nós no Espiritismo não temos este pensamento, ele pertence a outras religiões, será que não? Pois no Espiritismo nós dizemos que é o merecimento que move a vida. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Estão estudando aqui ou não estão? Sim ou não? Não, definitivamente não. Se fosse o merecimento que movesse a vida, nós estávamos em maus lençóis. O pensamento de que é o merecimento que move a vida é o mesmo pensamento do segundo filho, de que é preciso merecer para que Deus nos dê. Não é preciso. O Espiritismo nos anuncia que o amor de Deus é incondicional.
Cada um de nós é amado desde antes de existir. Quando ainda não éramos, Ele já nos amava. Quando ainda não existíamos, Ele já nos sonhava. Cada um de nós veio à luz como um sopro de amor de Deus. Cada um de nós é um projeto magnífico do amor perfeito do Pai. Não há nada que possa modificar isso. Não há nenhuma condição para que recebamos isso. Não há nada que possa transformar a maneira como o Pai nos vê. Quando nos olha, nos ama infinita e incondicionalmente. Não há nada que precisamos fazer para que isto nos seja disponibilizado. Isso está ao nosso redor o tempo todo para nós. Mas quando nos comportamos como filhos que precisam merecer, como se Deus nos desse de acordo com o nosso comportamento, então não vemos a grandeza da fonte que nos gerou. E por não ver a grandeza da fonte, não conseguimos ver a grandeza da imagem que se reflete na nossa própria intimidade. Tudo aquilo de que precisamos já está ao nosso dispor desde sempre. Não é necessário pedir, não é necessário rogar, não é necessário dizer, porque Deus conhece as nossas necessidades, se antecipa a elas e nos instrumentalizou com tudo, absolutamente tudo que temos necessidade para o nosso crescimento. Aquilo que precisamos gravita em torno de nós em potencial, necessitando apenas da nossa ação como observador para fazer o colapso de onda, para permitir que aquilo que é potencial se torne real, aquilo que é dado como potencialidade se torne manifesto e concreto, através de uma assimilação que é feita quando a vontade abre os canais da percepção para se dar conta daquilo que já existe e não para mover aquilo que antes não existia. Tudo já está ao nosso dispor, necessitando apenas que nós observemos. Jesus foi muito claro e concreto nisto, quando diz: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus não disse pedi e talvez lhe será dado, buscai e talvez você encontrará. Ele afirma categórico: pedi e obtereis, porque o obter não está na dependência de querer dar. O que necessitamos já está ao nosso dispor, mas depende apenas de nós irmos lá colher o fruto maduro no pé para degustar-lhe o sabor. Ora, quando o pai dirige-se ao segundo filho, está dirigindo-se a todos nós, dizendo a ele: meu filho, por que é que você me pede um cabritinho quando eu te destinei a ser herdeiro do rebanho inteiro? Por que é que você ainda espera uma recompensa quando tudo que é meu já é teu? Por que é que você ainda aguarda a herança como se ela viesse após mim, quando em mim você tem tudo? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é teu. É o mesmo que dizer: você é meu filho, em mim você tudo tem. Sintonizado com esta fonte você tudo é. Conectado você tudo pode. Ora, que você quer distante disso que possa ser mais que isto? É justo celebrar porque o teu irmão estava na desconexão e voltou para a sintonia, mas você sempre esteve aqui. Por que é que estando aqui você não se sente dono? Por que é que pertencendo você não usufrui? Por que é que estando ao seu dispor você não utiliza? Então, o chamado do Pai a todos nós em humanidade é para que nos conscientizemos da grandeza do seu amor incondicional. Porque a rebeldia da criatura, desejando ser lei no lugar da lei, crê num Deus caprichoso, antropomórfico, cheio das nossas vontades e dos nossos desejos, de emoções e de interesses. No entanto, o Espiritismo nos esclarece com o Evangelho de Jesus que este Deus não faz parte da realidade da vida. O Deus anunciado pelo Espiritismo é perfeito, é imutável, é soberanamente justo e bom, é amor incondicional. E quando nós aprendemos a nos olhar nesta imagem, passamos a nos ver de uma forma distinta. Diz o Espírito Dias da Cruz: quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Deus, quando olha para o broto, vê nele o fruto maduro e ama todas as etapas.
porque criou o processo, porque criou todos os movimentos e ama na fragilidade humana a grandeza divina que se revela natural, respeitando as etapas de cada um. Mas não há possibilidade de que o olhar divino para conosco não seja de um amor perfeito e infinito. Se nós aprendemos a nos olhar com este olhar de amor, passamos a nos tratar com misericórdia e reconciliamo-nos conosco mesmo. É o que faz o filho pródigo, porque o filho pródigo representa todos os estágios da desconexão, da insuficiência e da reconciliação. Como começa a desconexão do filho pródigo? Como que nós sabemos que aquele filho não respeita o pai? O que é que ele faz que demonstra que ele está em desconexão e desrespeita profundamente o pai? Ele exige a herança que lhe cabe. A exigência é a marca da rebeldia. Só exige aquele que tem direito, só exige aquele que se crê superior, só exige aquele que crê que tem poder. Diante de Deus, nenhuma destas realidades nos pertence. Não há espaço para as exigências diante do Criador. Diante do Criador só há espaço para a obediência e para a sintonia no fluxo do amor incondicional. Mas o filho exige, acreditando que tem direito à herança. Ora, a herança é um direito do filho? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não? Quem não quer brincar? Herança não é um direito do filho. Herança só é direito do filho sob o paradigma jurídico e mesmo assim é uma presunção de direito. Significa estar submetida a outros direitos que lhe limitam o direito e a condicionantes que lhe limitam as possibilidades. Herança no plano da alma não é direito, é um presente que os pais dão para os filhos. E neste presente está contida uma mensagem. É que os pais dão para os filhos dizendo: eis aqui o fruto do meu sacrifício, para que a sua vida seja um pouquinho mais leve. E porque a tua vida é um pouquinho mais leve, é tua obrigação ir um pouquinho mais longe. Sustentado naquilo que eu te oferto, caminha para adiante, porque é isto que sustenta o progresso. Os pais sustentam um movimento de alavanca que leva os filhos a algo mais, e assim cada geração sustenta a outra. Filhos de pais vivos que brigam pela herança dos pais, querem inconscientemente matar os pais. Filhos de pais desencarnados que brigam desrespeitosamente pela herança dos pais, desrespeitam profundamente o legado dos pais. Quem assim recebe a herança, não a guarda, a perde. Porque a herança não se torna uma bênção, se torna uma desgraça. A herança só pode vir como um movimento que leva para o mais, quando é tomada com profundo respeito e, sobretudo, gratidão. Mas a gratidão é muito mais do que dizer muito obrigado. Muito obrigado é simples polidez social. Gratidão é quando na alma o filho olha para a origem sacrificiosa daquilo que lhe foi ofertado e respeita profundamente aquilo que lhe foi dado, honrando aquilo que recebe, porque honra a luta que lhe foi, daqueles que conquistaram o que lhe foi dado. Então, na gratidão, o filho olha com profundo enternecimento para os pais e para a sua grandeza. Também, quando a criatura tem gratidão para com o Criador, olha com profunda gratidão e respeito para aquilo que é a herança que o Pai dotou cada um de nós. A herança e a grandeza do que está em nós. Não é o que o filho pródigo faz. O filho pródigo é a imagem do vazio, da desconexão, da rebeldia. E ele vai viver dissolutamente, pensando que os prazeres podem lhe preencher, porque no prazer o homem tenta fugir da dor da desconexão da sua fonte, como a galha que, desconectada da árvore, agoniza por saber-se sem a seiva que a nutre. Também o homem, no seu vazio existencial, busca preencher-se de outras seivas que lhe deem sentido e significado, mas a busca no néctar entorpecente das substâncias psicoativas ou dos prazeres alucinantes, que antes lhe distanciam de si mesmo, ao invés de lhe dar substância e conteúdo. Diz o benfeitor Dias da Cruz: o desejo é como o horizonte. Tão logo nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo.
Porque o objetivo do horizonte é ser sempre horizonte e nunca ser alcançado. Diz ele, o objetivo do desejo é ser desejo. Então logo o homem satisfaz um desejo, abre espaço na alma para um desejo ainda maior. Porque a natureza do desejo é a natureza do vazio existencial e não pode preencher o ser humano, pois aquilo que lhe faz falta não é aquilo que não tem, é aquilo que retém. É aquilo que é realidade em si, mas não se torna manifesto. É aquilo que vibra na sua profundeza, mas não é expressado. Pois o homem, sendo fonte de amor, clama por um amor que venha de fora. Quer ter sem conquistar, quer receber sem trocar, quer ganhar sem ofertar. Então, diz o benfeitor, somente o amor pode saciar o homem na sua profundidade. O filho pródigo então chega ao fundo do poço. Depressão, angústia, pânico, ideações suicidas representam um movimento da alma em desconexão no vazio existencial, momentaneamente chamado a ressignificar a existência. Mas na dor, um profundo convite ao retorno. E é exatamente no fundo do poço, quando está no ápice da sua desconexão, que ele reencontra o caminho de volta. Ele se recorda que na casa do Pai, o menor dos jornaleiros é tratado com dignidade. E quando ele se lembra da dignidade, então algo se transforma no seu coração. Ele lembra-se daquilo que tinha e do que perdeu por vontade própria. Ele reconhece a exigência, movimento pessoal da sua vontade e os frutos dela que o levaram até o fundo do poço. Numa introspecção sadia de autoconhecimento, arrependido, ele olha para si mesmo e diz, eu perdi o direito de ser chamado filho. No entanto, irei voltar, e o meu pai empregar-me-á. Vejam vocês que interessante a reconciliação dele consigo mesmo. Ele poderia ter ficado no fundo do poço, lamentando no remorso destrutivo aquilo que não viveu, aquilo que não teve, aquilo que não fez, ou as agruras daquilo que escolheu, dos equívocos que determinou pela sua vontade. Poderia, mas não o fez. Não escolheu o caminho orgulhoso do remorso que não permite ao espírito recomeçar. Escolheu o caminho do arrependimento, que leva à cura interior. Assim ensina Allan Kardec em O Código Penal da Vida Futura, item 16 da segunda parte de O Livro Céu e Inferno. Quando o espírito entra em uma falta sincera, é natural que viva 3 fases distintas. O arrependimento, fruto da humildade, que lhe leva naturalmente à reparação, à reconquista da paz consciencial, e entre uma e outra, aquilo que ele chamou de expiação, a dor consciencial, que não se trata de um castigo, mas de uma distonia psíquica interior espiritual, enquanto ainda não se encontra em paz e harmonia com as leis de Deus que vibram na sua própria consciência, como atesta a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, entre o arrependimento e a reparação, uma fase mais ou menos longa, que representa a estrada de volta para a casa do Pai. O filho pródigo escolhe o arrependimento, e o arrependimento leva à reparação. E interessante que lá no fundo do poço, numa postura humilde, ele reconhece algo que o seu irmão ainda não percebera. Ele percebe que o seu pai é de amor incondicional. E ele diz, eu vou voltar, porque eu perdi o direito de ser chamado filho. No entanto, serei tratado dignamente como um dos seus servos, porque o seu amor é infinito. Somente a experiência da dignidade pode nos dar força fundamental para curar-nos de nós mesmos. Somente a experiência da dignidade propicia o contágio da experiência amorosa, que nos dá a capacidade de vislumbrar a grandeza daquilo que somos ou daquilo que temos. Dignidade esta que, por vezes, nós precisamos de experienciar na dor, a desilusão, a fim de encontrar e reconhecer a grandeza da natureza divina que há dentro de nós. Nós que temos a oportunidade de militar neste trabalho regenerador de nós mesmos em terras africanas, temos tido a oportunidade de encontrar espíritos de escola imersos naquela matéria e luta difícil,
das terras africanas. Como recentemente encontramos, quando estive lá em novembro passado, junto de um dos artistas que apoiam a Fraternidade Sem Fronteiras, do DJ Alok, e visitamos então uma casa, um casebre, onde encontramos uma vovó que estava sentada, solitária e acabrunhada. E então começamos a conversar com ela, a perguntar-lhe o nome, a querer conhecer-lhe a necessidade. E ela então levantou-lhe a blusa e nos mostrou que amarrava na altura do abdômen uma faixa bastante estreita. Pensamos que se tratava de um patuá africano, muito comum naquela localidade de se utilizar debaixo das vestimentas. E então a perguntamos: de que se trata isto, vovó? Se trata de algum patuá? E ela disse: não, meu filho, estou apenas amarrando o estômago bem forte, para não sentir a fome que me consome. Faz 3 dias que não me alimento, não tenho água, não tenho nada. E então imediatamente providenciamos comida para mitigar-lhe a fome, a inscrevemos na Fraternidade Sem Fronteiras para que recebesse alimento, e nos tocamos com aquela situação. E então, quando ela soube disto, quando começou a comer e a perceber o socorro, ela disse: mas ainda ontem orei a Deus para que nos mandasse os seus mensageiros. E então virou-se para uma outra africana e perguntou: não é mesmo Deus quem me visita? E então eu a respondi: diga para ela que ela é a resposta de Deus para nós. Somos nós quem precisamos dela. Somos nós que somos família e esquecemos-nos uns dos outros. Somos nós aqueles que desperdiçamos, que largamos nos nossos pratos, na nossa sociedade, na nossa cultura, esquecidos da dignidade daqueles que militam na dor e que são tão irmãos e tão filhos de Deus quanto nós. Diga a ela que nós agradecemos a Deus ter respondido às nossas preces e a ter trazido para nós como um presente ao nosso coração. E ela sorriu, e nós também. E ali se estabeleceu uma ponte de afeto que foi-nos alimento para o coração. No dia seguinte, voltamos para ofertar-lhe um colchão, cobertores, mantas, e ela então dançou de alegria e disse: agora só falta Deus devolver-me a vista. Então nós observamos os seus olhos. E percebemos que ela não enxergava nada, mas percebemos também que não se tratava de uma cegueira, mas sim, provavelmente, de uma catarata. E então a inscrevemos nos cuidados oftalmológicos da unidade de Moçambique. Esta vovó operou-se há menos de 1 mês e hoje enxerga. E voltou então a ver. E quando estivemos com ela, ela olhou nos olhos e disse: agora eu te vejo. E então nós olhamos para ela e dizemos: vovó, agora nós começamos a ver a senhora. Desculpe por não tê-la visto durante tanto tempo. Desculpe-nos por termos sido tão insensíveis e tão cegos na nossa ignorância, no nosso egoísmo, na nossa dor. Nós somos tão necessitados. Perdoa a nossa cegueira, porque a tua é curável, mas a nossa ainda estamos trabalhando para transformar. E então daquele casebre fomos para um seguinte, e lá encontramos uma outra senhora de 90 anos de idade, que não comia também há 3 dias, caminhando descalça com uma lata d'água na cabeça, conforme vocês podem ver no vídeo e documentário que o DJ Alok publicou na sua conta no YouTube. E então ele, vendo que ela comia com voracidade o sanduíche que ele mesmo recusara no ônibus quando estávamos a caminho, ele chorou muito profundamente. E nós todos choramos juntos ali com ela. E ela, numa grande dignidade, nos acolhia. E havia uma paz no seu coração e uma dignidade na sua postura que transcendia aquilo que podia ser explicado por nós, que não conhecíamos a dor e nem a necessidade como ela o conhecia há tantos anos. E então, ele, vendo-a, disse: eu sempre pensei que Deus havia abandonado os seres humanos, mas agora percebo que ela só fica em pé e todos estes só se mantêm nesta dignidade porque tem uma fé inabalável e uma confiança em Deus de que tudo está certo como está, que eu ainda não tenho e que preciso conquistar. E então ele beijou-lhe as mãos e lhe disse: obrigado, vovó. A senhora nos medicou a alma. E ela então também passou a fazer parte da família do Amor Sem Fronteiras e também foi acolhida, e assim vários e vários outros casos.
O filho pródigo, portanto, quando vivencia a dignidade, cura-se. Como cada um de nós, quando tem o contágio da experiência amorosa, sente-se novamente digno através do respeito, do valor e de tudo aquilo que nos constrói enquanto pessoas e enquanto sociedade. Mas o filho pródigo volta para casa. E à medida que vai voltando, vai encontrando no caminho o lixo da festa que deixou. A lei de causa e efeito lhe faz, naturalmente, enfrentar os efeitos daquilo que semeou. E à medida que retorna, vai recolhendo o lixo, vai reconciliando-se com as criaturas, vai restabelecendo pontos de afetos, vai estabelecendo lugares de amor no seu coração, porque reconciliar é muito mais do que perdoar. Perdoar ainda é um jogo de poder, pois perdoa aquele que se sente vítima, e aquele que se sente vítima se sente superior ao outro. Mas à luz da reencarnação, quem é verdadeiramente vítima? Quem é verdadeiramente algoz? Aquele que está vítima hoje é algoz em outra relação, foi algoz ontem, será algoz amanhã. Quem está algoz é vítima, foi vítima, será vítima. Isto só termina quando deixamos de olhar para a relação de poder e passamos a olhar-nos uns aos outros com fraternidade, valorizando a humanidade que nos faz comuns e imperfeitos, igualmente no mesmo nível. Quando então olhamos para o outro como alguém que é luz e sombra, beleza e feiura como nós mesmos, e compadecemos-nos no coração, movidos pela compaixão, então podemos estabelecer uma ponte de afeto que permite o perdão, que permite libertar-nos do peso, da dor ou do vitimismo que carregamos, e que permite caminhar um passo em direção à reconciliação, quando abrimos no nosso coração um lugar de amor para tudo e para todos que fazem parte da nossa caminhada. Assim o fazemos quando olhamos para aquilo que está cheio e não para aquilo que está vazio. Então, aquele dia, aquela senhora chegou no consultório e disse: a minha vida não vai para frente. Então, perguntei-lhe sua história e ela me disse: eu fui traída pelo meu marido há 20 anos e então ele escolheu outra família e desde então eu tento restabelecer novos relacionamentos e nada segue adiante. E eu disse para ela: 20 anos? E ela disse sim. E eu lhe disse: pois eu posso ver o tamanho do seu amor por este homem. E ela, ao ouvir isso, disse: o quê? Amor por aquele desgraçado? Jamais. Porque ele tinha em tamanha imagem negativa que considerava uma desgraça em sua vida aquilo que havia acontecido. No entanto, eu pedi que ela contasse um pouco mais detalhadamente a sua história. E ela disse: foram 15 anos de ventura. 15 bons anos em que nós vivemos uma história feliz juntos. E eu perguntei: há algum fruto? Ela disse: sim, 3 belos frutos. 3 filhos que são hoje a minha alegria. E então eu lhe disse: deixe-me ver se compreendi. 15 anos de ventura, 3 belos filhos que são hoje a sua alegria. De repente uma desilusão e então a sua vida não fluiu porque ele escolheu um outro caminho há 20 anos atrás. É isto? Ela disse: sim, é. E então eu lhe disse: eu compreendi muito bem aquilo que te magoou. Pois uma decepção causa naturalmente uma frustração nos nossos interesses e toda mágoa se sustenta em um interesse ferido. No entanto, o que não compreendo é porque a senhora escolheu jogar fora 15 belos anos da sua vida para valorizar nos últimos 20 somente o momento final. Só posso compreender que assim foi, porque este homem é tão importante para a senhora que a senhora não se permite esquecê-lo e mantém no ressentimento a memória para que ele não saia do seu coração. E então naquele momento ela chorou, sentida, observando pela primeira vez em 20 anos que aquele homem ainda era o grande amor do seu coração. E então eu disse a ela: sabe, a reconciliação só é possível quando nós olhamos para aquilo que está cheio e damos um lugar de amor para as pessoas e as circunstâncias do nosso coração, permitindo que aquilo que é cheio possa seguir cheio e deixando ao vazio o lugar de adubo das nossas experiências. Ao invés de ser um tóxico que vira esgoto, transformamos em adubo nutriente que faz crescer algo belo e novo. E assim, disse a ela: aprenda que este homem será sempre o seu primeiro e grande amor. Outros amores podem vir, mas não existem ex-amores. Existem o primeiro, o segundo, o terceiro. E se a senhora tiver o 25º, será o 25º.
mas este será sempre o primeiro amor do seu coração. E ela sorriu feliz e suspirou aliviada, porque agora percebeu que não mais precisava lutar para tirar-lhe do seu coração, mas podia deixar-lhe num lugar seguro que não a machucava, respeitando o direito dele de escolher outros caminhos, ainda que esta não fosse a sua vontade. Isto é reconciliação. É quando o coração segue cheio, mesmo que nós não possamos seguir juntos. É quando olhamos para o que está construído e não para o que faltou. É quando olhamos para a dádiva do que foi dado e não para o que queríamos ter recebido. É quando olhamos para a grandeza do que recebemos. E nisto nos gratificamos no coração, em honra e em louvor à vida. Assim o filho pródigo retorna. E quando se apresenta diante do pai, não se apresenta mais como o filho rebelde e ingrato. Já está o filho transformado, sublimado, redimido nos milênios evolutivos, pacificado perante a sua consciência, porque restabeleceu pontes de afeto. E quando o pai o recebe no caminho, dá-lhe o golpe de misericórdia, dizendo: você é esperado, você é aguardado, você é bem-vindo. E, sobretudo, você ainda é o meu filho e sempre o será. Dá-lhe descanso para os pés, roupas dignas para o corpo, anel de reconhecimento para o dedo, e faz-lhe entrar na casa como digno filho, e não como mendigo que se esperava pelo caminho. Esta é a misericórdia do Pai, esta é a misericórdia do Criador. Ao encerrarmos, portanto, este congraçamento de saúde e espiritualidade, aonde falamos da cura do corpo e da cura da alma, aonde a magna ciência e a filosofia espírita nos levam à função religiosa da reconexão com o Criador, possamos nós dar graças a Deus pela oportunidade do conhecimento da reencarnação, pela compreensão da lei de causa e efeito, pelas bênçãos do conhecimento da ciência espírita, mas possamos nós compreender que todo conhecimento é sagrado quando se transforma em um elemento de instrução que converte-nos o coração para a fidelidade a Deus e para a reconexão com o Criador. Fazendo então este movimento de retorno à casa do Pai em nós, possamos aprender a dizer na nossa alma um hino de louvor ao Criador, aprendendo com Joana de Ângeles quando nos ensina: não digamos em nosso coração: ouve, Senhor, pois o teu filho clama. Mas genuflexos, diante do altar da consciência, aprendamos a dizer: fala, Senhor, que o teu filho escuta, e cumpra-se em mim a tua eterna e soberana vontade. Que assim seja, que Jesus nos abençoe.